Se Deus permitir, se eu chegar até lá, em outubro estarei fazendo 87. Mas o nosso pedido ao nosso Deus é que, enquanto nós tivermos vida, saúde, disposição, que seja tudo para a glória dele. Não há mérito nenhum nosso. Quando nós fomos alcançados pela misericórdia, pelo amor de Deus, mudou a nossa vida, né? Mudou a nossa vida. E eu tenho uma felicidade muito grande de criar meus filhos na casa do Pai, como estamos vendo aí o Paulo, o Rafael e muitos irmãos. Eu sei que alguns já chegaram depois, aí se torna mais difícil, mas quando as crianças são pequenas, é muito mais fácil da gente conduzir. E eu tenho, assim, não orgulho, mas eu tenho uma bênção muito grande de ter na minha casa um pastor, que é o meu filho. Meu marido foi pastor também, e já Papai do Céu levou há 7 anos. E eu tenho minhas filhas que pregam, que louvam o Senhor. Mas foi muito difícil a caminhada, muito difícil. Eu tinha gêmeas, e a gente levava para a igreja em pequena, que elas gostavam de cantar, mas tinham 2 anos, né? E a mais velha, aliás, a mais velha tinha 2 anos e as outras tinham 5, assim. Damares tinha 3 anos e elas estavam com 1 ano e pouco. E era difícil para mim, mas Deus abençoou. Porque se nós virmos lá o Salmo 127, o que diz lá no versículo 5? O 4, herança do Senhor, nós temos uma herança. E se nós não soubermos cuidar dessa herança, ela vai embora. Muita gente pensa que herança é dinheiro, não é? Também é bom se tivermos, mas a maior herança que nós temos é a nossa família. Nós devemos tratar dela, né? Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, primeira vez que eu venho aqui. E agradeço muito a Deus essa oportunidade. Amanhã, se Deus permitir, teremos um longo dia. Eu pensei até, estava torcendo que não fosse sábado, porque amanhã nós temos compromissos também. E eu, como vou fazer 87, ainda estou regendo coral, porque ainda está com dificuldade de aparecer. Tem lá na igreja menino lá, mas eu não toco, não, eu não vou reger. E é um problema muito sério. Mas ainda estamos lá na luta, né? Ainda falo enquanto casais, graças a Deus. Tenho assim, um compromisso muito grande. E hoje mesmo eu estava falando para o Senhor, não me deixe esquecer. Porque se eu esquecer, eu não posso mais fazer nada. Não é? Como sua mãe, e a gente vê pessoas muito mais novas. Muito mais nova. Essa pandemia que deu aí, esse Covid, atacou muita gente, inclusive minha filha Damares, ela está com um problema de esquecimento. Terrível, terrível. Outros que estão caindo o cabelo, essas vacinas que às vezes são boas, mas prejudicam. Tem gente que está na cama até hoje, através da tal da Covid, que não está podendo andar, caminhar, com dificuldade. E a gente tomou também, mas graças a Deus estamos aqui, né? Mas para a honra e glória do Senhor. Estou conhecendo gente nova. Eu espero que vocês me tomem como irmão, como irmã, tá? Porque nós somos um só em Cristo. Não importa a igreja. Não tem aquele corinho? Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão e meu irmão. Por que vocês não cantam? Você podia apanhar lá o violão, qualquer coisa para tocar, você também, mas agora deixa para lá. Gente, não, eu só quero ver a disposição de vocês. Quero ver a disposição. Eu gostaria, primeiramente, de nós lermos aqui, se vocês trouxeram Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, verso 28. Para quem não sabe, eu sou viúva, tá? Mas não pretendo casar mais, não. Tá rindo, hein? O negócio é sério. Podemos achar? Romanos, capítulo 8, verso 28. Vamos ler juntos? Romanos está depois de João. Vamos lá? Podemos ler juntos? Eu não sei se a minha versão é igual a de vocês.
Ah, mas ali eu não enxergo não, minha filha. Eu tenho que fazer a operação. Não, não adianta, eu não vou lá. Quero vocês aí. Deixa de ser preguiçoso. Lê lá, então. Então, vamos lá, podem ler. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, a minha versão é: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os homens fazem as mudanças, o português vai sendo consertado, não sei até onde, né? E nós estamos até com dificuldade de pessoas que antigamente cantavam hinos antigos. E eu tinha uma senhora lá na igreja que ela já faleceu, mas ela era cega, então ela aprendeu o hino de uma maneira. Quando ia cantar, está tudo errado, porque ela decorou uma maneira, né? E não tinha mais condições de aprender. Mas, você não já viu as Bíblias também? Tanta qualidade de Bíblia. Meu pai, eu lá em casa eu tenho mais de 6. Aí você pega assim, eu sei que é a mesma coisa, mas confunde a gente. Confunde, né? A minha filha, querendo me ajudar, foi fazer uma pesquisa. E na pesquisa vem falando sobre essa passagem que nós lemos agora, né? Combati o bom combate. Amanhã é alguém que vai... Guardou a carreira e... Não guardou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Está lá em... vocês já leram agora há pouco também. Mas, de qualquer maneira, foi uma ajuda muito boa, mas eu estava me lembrando desse texto aqui de Romanos, que muitas vezes nós somos muito ansiosos para as coisas, né? E o que nós aprendemos aqui, principalmente desse versículo, 28? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós lutamos com as coisas porque não percebemos ainda, não entendemos o que Deus quer. E Paulo, se nós conhecemos, acho que vocês conhecem a história, não sei por que vocês escolheram esse texto, mas vocês conhecem. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o que aconteceu? Vamos falar, irmãos, vamos tratar junto. Ele falou que eu posso terminar 8h30. Já são 8h. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa, eu sou assim mesmo, tá? Mas o que está lá no capítulo 9? Cala a boca, você não pode falar nem ele, eu quero saber os outros. Quero saber os outros. O que está escrito lá? Olha, já falei, vocês são igual criança. Tem que repetir 20 vezes. Atos, capítulo 9. Logo no início, não vamos falar toda a vida não, mas eu não queria que vocês lessem não. Vocês não conhecem a história de Paulo, não? Quem era Paulo? Quem era Paulo? Paulo, qual era o nome dele anteriormente? Era Saulo, Saulo de Tarso, judeu. Ele era judeu e era romano. Ele tinha a linhagem de romano e judeu. Mas quase que ele não usava o judeu. O negócio dele era... E ele era o quê? Era capitão da onde? Gente, vocês estão com vergonha? O que houve? Fala você, então. Não, ela é terrível. É fofoqueira igual a avó, a tia dela. Eu sou assim também, eu não aguento. Mas olha só. Aquele homem era perseguidor do povo de Deus. Matava. Ele segurou quando Estevão, desculpe. Quando Estevão estava lá sendo morto, ele segurou o que de Estevão? A capa, para que os soldados viessem e apedrejassem Estevão. Ele assistiu tudo isso. E ele estava, naquele momento, Saulo, arranjou uma carta dos pretorianos para ir buscar os judeus, para prender, para matar, para destruir. Ele fazia isso. Era dele, né? E o que acontece? Ele vai para o caminho de Damasco e chega lá, ele tem um encontro com alguém muito importante. Era tão importante que quando ele caiu literalmente do cavalo, ele disse assim: Senhor, quem és? Não falou logo, você que soldado é, que homem é esse, né? Somente ele viu. A palavra de Deus diz isso, não é verdade? E aí ele disse assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele desce ali, como é que ele ficou, irmãos? O que aconteceu com ele? Ficou cego. Ficou cego. E ele foi mandado para a casa de um homem, de um curtidor, não é isso? Foi mandado para lá,
E depois desse encontro, o nosso Deus chamou a quem? Quem era? O profeta, que foi chamado, Ananias. E falou para ele, ó, tu vai lá na rua tal, 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 tu vai encontrar um homem lá, e este homem, a partir de agora, vai me servir. E Ananias foi difícil para ele chegar lá e batizar aquele homem. Está lá depois, você vê que depois veio uma história dele, e aí o nome dele se transformou para Paulo. Mudou o nome dele. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes a situação que nós estamos vivendo hoje, aquele cara lá devia morrer, mata aquela praga lá que está matando os outros. A vontade da gente é essa. Quando um ladrão entra na nossa casa, dá vontade de quê? Meter o pau e matar, né? Tudo mais. Mas olha o que aconteceu com esse homem. Então, Deus tem um plano na vida de cada pessoa. E nós, em vez de maltratar, maldizer, nós não vamos abraçar, mas nós não podemos. Porque nós éramos também lá de fora. E o Senhor nos trouxe. Vocês já imaginaram se nós não fôssemos aqui do Senhor Jesus? Quem seríamos? Quem seríamos? Eu não sei, eu mesmo não sei. Do jeito que eu sou? Do jeito que eu sou? Eu fui casada com um homem só 60 anos. Agora eu aprendi muito com aquele homem, que eu era... Olha, eu vou te contar. Eu agora sou santa. Mas, se eu fosse do mundo, as besteiras, as coisas que acontecem, não é? E então Deus dá oportunidade. Todas as coisas cooperam. O mal está aí, nós estamos vendo aí a situação que está o nosso governo. Gente, não deixa de orar pela nossa pátria, pelas autoridades constituídas. Olha, o homem está lutando a favor do Lula, está a favor do Bolsonaro. Gente, para com isso, vamos pedir a Deus a sua misericórdia para que haja justiça. Não vamos pensar no homem em si, nós não sabemos quem é bom, e eu já cansei de falar isso lá. Nenhum homem vai resolver o problema da nossa pátria, nem do país, nem do mundo. Vocês acham que vai? A Bíblia diz o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai o quê? Esfriar. E se o Senhor não abreviar os tempos, ainda uma pergunta, porventura encontrará fé na terra? O sagrado hoje é profano. A menina agora há pouco estava falando aqui, ela foi lá para dentro, né? Uma que estava aqui na frente. É. O profano hoje está melhor do que o sagrado. Algumas certidões, estou sabendo aí que não está nem fazendo gênero de ser macho e ser fêmea. Eu estava falando no caminho para nós aqui, meu nome era Marli Pereira, Miranda Pereira, e eu tinha muita vontade que eu continuasse com Miranda. Mas casei-me, e na época que eu me casei, não podia botar o nome da mãe. Tiraram a mãe, me botaram Marli Pereira Botelho, do meu marido. Hoje não, hoje você pode até conservar o mesmo nome, não é assim? Então as mudanças são boas, mas ao mesmo tempo não são. O celular é uma bênção na nossa vida. Quantas notícias, quantas coisas, mas ela está se tornando também o quê? Uma praga na nossa casa. Você senta na mesa com essa família, você não sabe, ninguém escuta nada. É o celular, cada um tem que ter, que fica nervoso. Eu estou com o meu genro lá, que não tinha nada disso, o homem deve com 70 e poucos anos, ele chega lá em casa, eu não brigo, mas ele está me irritando, porque ele está surdo, então ele bota uma chamada lá, fica... Aí eu falei, ué, ele está fazendo chamada? Não, eu estou ligando aqui, meu pai, aquele homem agora, o Hélito, está com aquele celular 24 horas, até de noite. A minha neta está lá. Isso assim, fulana. Fulana, ô vó, fala. O meu bisneto, com 4 anos, vai fazer 5 agora, em agosto, estragou meu celular. Porque ele chega da escola, vó, a senhora pode me emprestar? Aí foram fazer limpeza lá do tal do celular, tinha 100 e tantos joguinhos. Não está funcionando mais. Estou há 15 dias sem falar com ninguém, sem receber notícia. Estou numa ilha, estou ilhada, sabe? Quando chegam lá alguém, é que a minha filha vê lá e tal. Então você vê, é uma coisa boa? É, mas o que está se tornando? Está se tornando também uma espécie de uma maldição, porque a gente não conversa mais, não tem mais tempo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque não pensa vocês que naquele tempo também não tinha dificuldades. Tinha dificuldades, mas eram outras. Hoje, a gente está falando assim, mas Paulo era muito ruim. Era muito ruim, Paulo. E nós não somos também?
Vocês acham que o mundo mudou para melhor? Depois disso tudo que aconteceu? Vocês já viram aqueles filmes dos gladiadores, dos Espartacos, já viram? Não viu, não? Você é muito pobre, meu Deus do céu. A gente vê lá aqueles homens gladiadores iam para a arena para quê? Enquanto um não matasse o outro, não é? Aquelas coisas todas. E depois foi o quê para a arena? Para quê foi para a arena? Foram os cristãos. Já estavam lá os animais esperando para que eles entrassem, né? E morriam. Então, Paulo era assim, era um homem assim, mau. E era inteligente, porque naquela época só tinha cultura quem se estudasse aos pés de Gamaliel. E ele era, por quê? Porque a família dele era rica, tinha posição. Muito bem, já acabei de falar isso tudo, vocês entenderam o que eu estou falando? Não é? Aí o que acontece? Esse homem se converte, Ananias não queria, estava com medo, porque ele matou tanta gente, Senhor, ele é um perseguidor. E o Senhor, vai. E o que o Senhor falou para Ananias? Alguém se lembra? Ele vai aprender o quê? O valor de me servir, nas minhas palavras, o valor de me servir. Ele vai ver quanto vai lhe custar me servir. Aí o nome dele se torna Paulo. E eu vou ler uns pedacinhos aqui, que diz assim, combati o bom combate, aí eu não vou falar o restante, né? Foram palavras do apóstolo Paulo a quem? Se agora há pouco, a menina falou aqui na frente. A quem Paulo falou isso? Pode falar, gente. Senão você não vai comer cachorro quente. Mas tem que pagar, hein? Tem que pagar. Ah, muito bem. Gostei da voz. Gostei. Combati o bom combate. Então, Paulo falou a Timóteo enquanto estava preso em Roma. E próximo ao seu martírio iminente. Este versículo está registrado, onde ela falou agora há pouco, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, né? E certamente transmite um ensino valioso para todo cristão verdadeiro. E aí nós vamos entender o significado dessa frase, combati o bom combate. A expressão combati o bom combate, terminou a corrida e guardei a fé, foi dita por Paulo no final da sua vida, e que foi registrado nessa passagem que nós lemos. Ele estava reconhecendo uma vida bem vivida ao serviço de Deus. E ele agora esperava ansiosamente a recompensa no céu. E Paulo revela a sua morte próxima. Vocês sabem de que morreu Paulo? De que morreu Paulo? Paulo foi preso, andou no navio, né? O navio naufragou, não morreu ninguém. Ele volta, fica 2 anos preso. E depois, como é que ele morreu? Podem falar. Decapitado. O que é decapitado? Não é? Como Pedro, esse é um deles, né? Mas Pedro foi pregado na cruz de que maneira? Cabeça para baixo, porque ele achava que não era digno de morrer. E Tomé? Como é que Tomé morreu? Todos os discípulos do Senhor tiveram mortes maravilhosas. Só um ficou para o final. Que aí o Senhor mandou ele para a ilha de Pátimos, que era João, era o apóstolo do amor, não é? Foi para lá para poder escrever a mensagem que nós temos hoje. Um dos homens, né? Mas quando Paulo teve a visão de Jesus às portas de Damasco, ele perguntou, que devo fazer, Senhor? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, 10. Não precisa ler, não. Com isto, o apóstolo se fez inteiramente servo e colocou-se à disposição para cumprir o que lhe fora mandado, sem questionar ou reclamar. Parece até nós hoje. Está chovendo, Senhor, está chovendo, está fazendo frio. Não tem carne, está muito cara a cenoura. Esses dias eu debati lá com uma opção de mulher lá. A cenoura está muito cara, o tomate também. Por que você vai comer tanta cenoura? Compra uma. Se é para enfeitar, tomate um só, se não tiver nada. Tem coloral, gente. Se o negócio é para pintar, bota coloral. Mas eu estava lendo biblicamente que o Senhor fica triste quando Moisés, por exemplo, não viu a terra prometida, não entrou na terra prometida, por quê? Alguém se lembra? Porque o povo reclamou com ele, que estava sem água, que queria água, ele vai se queixa do Senhor, e o Senhor, você bota lá
e só toca na pedra, não precisa bater. O que ele fez? Droga! Droga! Chateação! Essa praga daí. Aí o senhor... Não, eu deve ter falado isso, mas não dá, né? Aí o senhor disse para ele o quê? Por isso, tu não entrarás na terra prometida. Agora, ele permitiu que visse a terra prometida, mas não entrou. Sabe o que significa isso, irmãos? É muito chato nós, como cristãos, estarmos reclamando da vida, sabe? Não sei o quê, hoje não sei o que lá. Eu fui numa reunião de oração esses dias, meu Deus do céu, eu falei para minha filha, eu não tenho doença, eu não tenho. Porque cada um conta a doença toda. E reclama, eu não sei o que, não sei o que lá, eu só estou olhando. Eu fiquei com tanta vergonha, Marli, se eu pedir, eu não tenho nada para pedir, não. Eu fico até com vergonha. O negócio é muito sério, nós temos que aprender a glorificar a Deus. O meu filho, esses dias agora, ele esteve lá na igreja, e ele falou, até foi no aniversário de Damares, no dia 9 de junho. E ele estava falando lá de 3 coisas que nós não podemos esquecer todos os dias da nossa vida. Primeira, agradecer a Deus o ar. Já imaginou? De graça. Fica um momentinho sem respirar, não é? E agradecer a Deus pelo pão de cada dia. O que é o pão? É o que nós tivermos em casa. Vamos agradecer. Se não tem aquilo que você quer, a carne está muito cara, mas, gente, tem outras coisas. A carne até faz mal ao estômago da gente. Ela custa a digestão, né? Aquela coisa toda. Não come carne, gente. Frango também está muito caro, então não compra. Compra ovo. Inventa lá a fritada, come um verdinho, bota lá na fritada. E se não tiver nada disso, mas tem alguma coisa, agradeça a Deus. O Senhor fica muito triste com as nossas reclamações. Muito triste. Tem roupa? Ah, eu não tenho uma roupa. Quanta roupa está guardada lá que você não quer dar para ninguém, está lá. Seu sapato. Tem gente que tem 5, 6 pares de sapato, não dá nenhum. Quando o pé dele é 2 só. É um par. Ah, mas eu não posso. Eu estou lutando com isso, irmãos. Estou lutando. Hoje mesmo, eu abri meu guarda-roupa lá, já dei uma opção de coisa, mas lá tem 2 saias lá, que eu quase não uso. Eu digo, meu Deus, mas eu vou dar. Bota para o bazar, para dar para o bazar lá para ajudar. Mas eu vou tirar. Senhor, me ajuda que eu vou tirar. A gente é muito apegado a coisinhas, não é? Muito pegado. E a gente, quando recebe a mensagem de Paulo, a gente descobre que nós viemos nus e vamos voltar nus, e que aquilo que nós temos, o Senhor tem nos dado para a gente servir os outros. Essa oferta aqui, tirar a oferta, mas para quê? Meu dinheiro é muito pouco. Mas você não tem R$2, R$3, R$1, não sei quanto é o cachorro quente hoje. Não sabe, não? É R$10? Deus me livre, tem muita criança. Hã? Quanto? Mas tem refrigerante também? É o quê? Coca-Cola? Isso é ruim, hein? Coca-Cola é droga, hein? É o quê? Coca-Cola, né? Isso é droga, hein? Isso é droga. Por que você não bota ali? Por que você não bota uma limonada? Faz uma limonada. Ah, que bom, obrigado. Porque eu gosto de Coca-Cola também, mas eu prefiro. Eu saio fora, tenho lutado. Isso aí é luta. É luta. Então você que compra esmalte, faz unha, vai lá não sei aonde, gasta não sei o quê. Eu hoje estava falando para uma irmã que passou lá em casa. Ela sabe que a minha casa entra e sai, né? O pessoal passa por lá. E eu estava falando para ela, engraçado, que vocês vão lá, vão almoçar fora. Quanto a gente paga quando vai lá fora de um almoço? Menos de R$20 você não paga, não é verdade? Não é nessas coisas que está aí, a quentinha, isso aí é outra coisa. Estou dizendo quando a gente sai, vai para o shopping, vai para outro lugar, porque quanto custa? Aí a gente dá R$10 um prato de almoço aqui, mas está muito caro. Eu tenho vergonha de pensar isso. Se é para obra, junta dinheiro, gente. Olha, eu não tenho dinheiro todo hoje, mas por favor, pai, me ajuda a ajudar. Você está dirigindo carro. A gasolina está baratinha, não está? Mas você não está andando com ele? Não está dando para você comer? Você faz um como é que se diz? Um plano para toda semana, né? Eu tenho que ganhar isso aqui, né?
Tem ultrapassado? Raspando? Está raspando. Não, mas eu estou falando porque o meu pessoal aí está todo mundo assim, eu tenho que ter isso. E às vezes não tem. Mas Deus, na outra ocasião, Deus aumenta. Entendeu? Eu estava até elogiando a Ana. Deixa eu falar, deixa eu pensar. Eu estava elogiando a Ana porque ela e Eduardo, né? Criaram os 2 filhos e eu sei a luta dela. Mas ela hoje está melhor, está mais tempo em casa do que quando estava trabalhando fora. Mas está trabalhando. Está trabalhando. Dá duro, mas está. E como é que está vivendo? Porque os outros precisam dela também. Eu mesmo sou uma que preciso sempre dela. De vez em quando eu telefono, Ana, tal. Só que eu quero ser para amanhã. E ela tem que correr. Porque nós temos um trabalho na roça, no interior. Nosso trabalho lá fez 112 anos agora, lá em Trajano de Moraes. E meu marido foi pastor lá durante uma vida, né? Só que nós continuamos aí lá. Todo mês nós estamos lá, fazendo o trabalho. 112 anos. Fez agora, dia 14 de maio, 1910, né? E o trabalho lá é bem difícil, irmãos, é bem difícil. Porque tem gente que está lá, se acomodou. Sabe o que é acomodar? Se acomodou. E a gente está lutando. Mas não sou eu que abro o coração da pessoa, a gente convida. Estava falando para ele agora há pouco, o Eduardo, que eu tenho um coral, estou precisando de homem. Mas eu não posso convidar eles para lá, nem aqui, porque eu vou tirar daqui, isso é egoísmo meu. Fica aí mesmo, fica aí. Mas aí o pastor chega lá, irmãos, olha aqui, a dona Maria está precisando. Eu já falei para ele, pastor, não convido ninguém não. Isso aqui é de dentro da gente. É o Senhor que chama, que incomoda. Está entendendo? É Ele. E voltando ao assunto aqui, estou pulando muito, vocês já perceberam, né? Por volta da década de 60 a.C., depois de Cristo, ele foi preso num cárcere, escreveu uma das cartas a Timóteo, né? Encorajando a continuar pregando a palavra, corrigindo, repreendendo o mal, enfrentando bravamente as perseguições. E nesta carta encontramos o seguinte trecho: combati o bom combate. Aí terminei e guardei. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Está entendendo? Estou terminando já, hein? Paulo sabia que eram seus últimos dias, mas ele não estava triste nem aflito. Que tem uma passagem lá, não sei se é Gálatas, diz o quê? Eu gostaria de estar com o Pai, já queria estar, mas por amor a vocês, eu estou aqui. E lá mesmo ainda diz assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós vivemos para o Senhor, como Paulo viveu e muitos outros, mas hoje o negócio é Paulo, nós sabemos da nossa responsabilidade. Como os cânticos que tivemos agora há pouco, com a oração, com a fala da irmã, nós passamos dificuldade, vamos passar mais ainda. A situação está muito crítica, está muito difícil. Mas nós temos alguém que é maravilhoso conosco. E eu estava vendo uma lenda de uma tribo indígena, e daqueles senhores lá, o chefe da tribo lá, chamou um dia um filho, e eles preparam os jovens, né? Quando está naquela fase, chamou um dos seus filhos e falou para ele, nós vamos para a montanha hoje. E não sei se vocês conhecem essa lenda, se conhecem, me perdoe. Vou repetir. E levou ele para a montanha. E lá ele vedou os olhos do filho e disse, olha, você não pode tirar essa venda. Amarrou bem e tal, e disse para ele, você vai ficar a noite toda aqui, sozinho. Como dizer assim, você vai aprender a ser homem, assim. E a noite passou, tinha tempestade, tinha barulho de animais, tinha uma opção de coisa. Imagina um homem vendado, sozinho, numa montanha, no lugar escuro, como é que se sentiria? Né? Eu me lembro que meu sogro, ele tinha um filho que passou uma noite, lá na roça tem muitas crendices, né? Aí disse assim, olha, meia-noite, cuidado, que tem as almas aí, não sei o quê, aquela coisa toda. E a gente tinha um medo. Eu passei lá, tem quase 4 anos da minha vida, né? Aí o Cirineu passou
e ele estava de chapéu, e o chapéu foi arrancado. Quando ele chegou em casa, ele estava apavorado, medroso. Aí o pai fez ele voltar e vamos lá. Sabe o que era? Era um galho de uma árvore que, na hora que ele passou, tirou o chapéu dele, aquele ouro. Entendeu? E lá em casa, meu marido trabalhava à noite, e eu ficava em camarada, né? Tinha muita conversa fiada e tal. Aí eu ficava com aquelas crianças, minha casa ainda não estava pronta toda, era um quarto e uma cozinha. Aí toda noite, Deus meu, eu passava ali, aquele homem passando lá fora. Ele passava para lá e para cá. Aí eu falei, não, tem homem aqui? Não tem, Maria, aqui tu não precisa ter medo não, tal. Aí um dia eu resolvi levantar e fui sabe o que era? Uma bananeira, na frente da minha casa, que tem até hoje. Ela, no vento, ela baixava, dava impressão direitinho. Você com medo, você vê coisas. Você não percebe, não, que na sua casa, quando você está sozinho, tem gente te olhando? Você dá a impressão que tem gente vigiando? Eu moro sozinha, eu e Deus, né? E de vez em quando eu percebo que tem gente. Aí alguém disse assim, é um anjo. E deve ser mesmo, porque gente não é. Gente não é, né? Mas esse homem, então, passou a noite inteira, seu filho. E quando foi de manhã, que ele tira a venda, o seu pai estava do lado. O pai ficou a noite inteira cuidando do seu filho. Aí eu me lembrei de Mateus 28, lá no finalzinho. O que diz lá? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim como Deus estava com Paulo, na vida inteira. Ele sofreu muito, gente. Se você ver, ele foi três viagens de missionários. A última ele queria voltar, não pôde voltar porque já estava preso, foi morrer, aquela coisa toda. Mas ele não largou o que ele foi alcançado. Por quê? Porque a vida dele era muito suja, mas ele agora estava numa vida diferente. Você já pensou? Você está doente, terminal, e de repente o Senhor te tira de lá do terminal e vem para cá? Que gratidão você tem, não é? Que reconhecimento que você tem. E a gente, então, Paulo foi até o final, tanto que ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe se ele já foi casado, se ele era viúvo, ou se eram aquelas provações que ele passava com as perseguições que tinha. Isso aí Deus não me deu o direito de descobrir, nem de... Para quê saber? Só sei que Paulo sofreu muito. Mas aí ele termina dizendo o quê? Ele não perdeu tempo com discussões. Não está brigando hoje? Eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou não sei de onde. E daí? Lá no céu, graças a Deus, a porta quando abrir, não vai dizer assim, Paulo, tu não entra porque tu não é da igreja presbiteriana da tia Marlia. Não vai entrar. Será? Já pensou que o nosso Deus é assim? Não tem nada disso. Mas tem gente dentro da igreja que é peçonhento. Guarda essas coisas. Não, mas eu sou da igreja tal, bate no peito, isso dá até raiva. Da minha também tem. Tem gente lá que fala assim, graças a Deus que eu sou presbiteriano. Dá vontade de chegar assim, meter o pau, mas não deixa pra lá. Entendeu? Não tem nada. Então, irmãos, a gente precisa parar com esses negócios de conversa, outra coisa que é terrível. A gente, no conselho da igreja, a gente discrimina uma pessoa porque teve neném, porque não sei o quê, mas as fofoqueiras estão aí. E não vai para o conselho, né? Os fofoqueiros deviam ser os primeiros a serem condenados. E eles que fazem a praga da nossa vida. Então, Paulo não hesitou em pregar e não se envergonhou de testemunhar. Fez incontáveis viagens para levar o evangelho ao máximo de pessoas. Então, diante de tanta dedicação e coragem, também nós podemos perceber que, de fato, o apóstolo combateu o bom combate. E nós estamos dispostos? Essa igreja aqui está pequena agora, daqui a pouco, está pequena assim, mas o coração da gente acho que está grande, né? Como hoje, bastante cachorro quente, muito prazer, para engordar. Mas vamos viver essa vida cristã. E eu pensei que hoje nem tivesse ninguém aqui, porque está frio. Quarta-feira, sexta-feira, né? Sexta-feira. Que Deus continue operando na vida de vocês o que Ele quer de vocês, tá? Como quer de mim também. E vocês vejam que através de Paulo, ele conseguiu, ele adotou um filho no amor. Quem era? Timóteo. Timóteo. Cuidou dele, levou ele,
E no fim ele falou para Timóteo, o que ele falou? Não cesses, não escute as coisas que o mundo oferece. Foge das tentações, foge das vaidades da vida. Não é que o Senhor condene riquezas nem nada. Aí eu estava me lembrando do filho pródigo, né? Nada, daquele filho rico. Senhor, eu já posso entrar no teu reino? Eu conheço os 10 mandamentos, todos eles eu faço. Jesus olhou para ele, disse assim, vai, ainda falta uma coisa, vai, vende o que tem e dá para os outros. Não é que Jesus quisesse que ele ficasse na miséria, não, mas apenas que ele entendesse que ele não estava completo, como nós também não estamos. A nossa caminhada, irmãos, vai até quando o Senhor quiser. Às vezes uma enfermidade abate a gente, que a gente, cadê Deus? Deus não escuta, eu estou doente. Gente, a enfermidade não dá em poste, não. Até que o poste e as árvores ficam malgados, porque lá em 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se orar e se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E o que está doente? Sararei o quê? Hoje nós temos espinhos e tudo mais. Mas por quê? Por minha causa, por sua causa, por nossa causa. E Paulo morreu, acabou, mas ainda continuam os mártires morrendo por aí. Nós temos, eu não sei se vocês oram aqui pela porta, na porta, como é? Portas abertas. E nós temos também, irmãos nossos, nós ajudamos mensalmente uma irmã, não ajudar para sustentar não, mas a gente manda um trocadinho para ela todo mês, a SAF, né? SAF. A nossa irmã Nelice. Ela está na tribo Machacali. Aquela que canta com a Guigo. E ela está lá. E a gente ajuda, porque eles precisam. A gente tem mais do que devia ter, né? Mas nós ajudamos. Nós ajudamos também uma outra irmã, com o marido, ele teve câncer de próstata, um pastor Gilmar, foi curado agora, voltou para a tribo também, está trabalhando lá. E assim deve ser a nossa vida. O que é meu, não é meu. Entendeu, irmãos? A gente aí preparando a casa, não estou dizendo isso aqui não, eu espero que quando eu voltar aqui agora, não sei quando, o piso já esteja pronto, as paredes, vamos fazer uma campanha para comprar isso aqui, não é? Eu vou numa igreja amanhã, batista, lá perto daqueles apartamentos ali de cima, do Viega, foi comprado com R$1 de cada crente. Acredita? Toda vez que tinha uma reunião, eles traziam um realzinho. E está linda a igreja. Construíram a igreja, pastor Eduardo e a Francisca, que são membros da Igreja Batista. Linda, linda, linda. Quer dizer, um tico-tico daqui, um tico-tico de lá, o que vai dar? Está rindo? Eu estava falando para ele que meu genro, já terminei, tá? O meu genro, ele tinha uma espécie de um acampamento alugado lá em Santa Catarina, e já estava há mais de 10 anos lá. Então ele ficou nervoso, meu Deus, eu vou sair daqui como pastor e vou deixar isso assim. Então fizeram uma campanha lá para comprar. Estava falando para eles aqui, isso é fé. Eu admiro muito a fé daquele homem. Aí foram procurar um terreno, encontraram uma casa com piscina, com tudo, Roberto, né? E chegaram lá, a dona queria vender. Estava vendendo porque o marido dela tinha feito dívida de jogo e tinha que... Parece que foi dar 300 mil, não tinha esse dinheiro. Levou para a igreja e disse, não tem aquilo assim? Você é capaz de dizer, não, pastor, não compra não, não faz isso não é assim que a gente fala? Não, você está maluco, não é assim que o senhor fala? A gente tem que pensar, só que ele não pensou. E ele disse assim, vamos comprar. Só que ele não tinha os 300 e pouco mil, R$300, 300 mil, né? Mas combinaram de dar mensalmente 50 mil. Na véspera, às vezes, dizia assim, Miriam, minha filha, como é que tá? Não, mãe, só falta 10 mil de 50. Mas teve gente que emprestou dinheiro, não tinha o dinheiro, mas emprestaram, depois foram ressarcidos do dinheiro. Teve gente lá que vendeu o carro, também depois devolveu, tá entendendo? Mas compraram a casa. E hoje é um templo bonito da Igreja Batista lá em Santa Catarina. A gente tem que ter fé. Vocês podem dizer, essa mulher é maluca. Que ela é viúva, né? Não tem, não, mas nós sempre vivemos assim.
Meu marido construiu a igreja de Camará, Segunda de Camará, Coqueiros, Santíssimo, Terra Brasil e Vila Kennedy. Fora as outras que ele passou. 6 igrejas com coragem. A gente em cima, incentivando e ajudando. Tinha dinheiro? Não. Mas o Senhor mandava. O Senhor mandava. Entendeu? Estou falando de dinheiro agora, estou falando de Paulo. Mas Paulo nos deixa um legado, irmãos, um legado abençoado, de fé, de fidelidade, de amor ao próximo e amor a Deus. Depois que ele conheceu a verdade, foi perdoado pela verdade, a vida dele mudou. E eu espero que a nossa vida também mude pelo amor de Jesus. Amém?